Momento de reflexão. Meu amado e querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Eu me chamo Elizabeth, estou aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus para você. E hoje eu quero ler somente um versículo aqui na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 11, porque esse agora encerra um assunto. Irmãos, epístola é quando a carta é dirigida a várias pessoas. Quando é dirigida a várias pessoas. Carta é quando é dirigida a uma pessoa, como por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu a Filemon. Aquilo é uma carta. Epístola é quando escreve a uma igreja ou a um grupo de pessoas, diferentes, né? Então, para que nós possamos identificar uma epístola de uma carta, quando é dirigida a uma pessoa, é uma carta. E quando é dirigida a várias pessoas, é uma epístola. Essa é a minha pequena explicação aqui, porque essa palavra aqui é de ensinamento também, é um estudo. E aqui eu estou encerrando essa primeira parte aqui sobre a vigilância, sobre nós estarmos alertas, porque nós como servos de Deus sabemos que a vinda de Cristo está próxima. E cada dia nós vemos como as coisas estão acontecendo. E os acontecimentos nos mostram, nos apontam para a volta de Cristo. Então nós devemos estar alerta. E aqui, do versículo 1 até o versículo 11, nos adverte sobre isso, sobre que devemos estar alerta, que o mundo, aqueles que não conhecem ainda a palavra de Deus, aqueles que ficarem, com certeza vão sofrer, porque diz que como a mulher, naquele tempo era muito difícil, hoje em dia tem muitos recursos, mas naquele tempo não tinha como uma mulher dar à luz sem passar pela dor. Hoje fazem cirurgia, né, essas coisas aí, mas naquele tempo o que ele está explicitando aqui é que uma mulher, quando ela engravida, com certeza ela tem que passar pelas dores do parto. Então ele falou que é inevitável que aconteça por causa disso, né? Que Cristo vai vir e depois da sua volta as consequências vão ser muito tristes. Então se o mundo imaginasse, se as pessoas imaginassem o grande perigo que elas estão correndo, elas corriam para Jesus. Mas elas não imaginam. E nós devemos falar e nós devemos aplicar essa palavra àquelas pessoas que não conhecem, aos nossos familiares, como eu sempre falo, e devemos orar muito pelas essas pessoas. E aqui, aqui encerrando esse assunto, está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, diz assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Quer dizer, eles já faziam isso, que continuassem a fazer. Exortar e edificar. Exortar não é acusar você, não. É alertar você, se você estiver fazendo algo de errado, alertar você para que você saia do caminho errado. E edificar, ele edificar sua vida com palavras de sabedoria, com a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre edifica a nossa vida. E é isso que o apóstolo está falando aqui para eles, que eles possam se edificar uns aos outros, se amarem cada vez mais, zelar uns pelos outros. Nós vemos e sentimos de perto
Eu lembro de uma família que a esposa morreu no parto da última filha. E ela deixou, mas além daquela filhinha, que morreu, mais 4 filhos, que eram 2 casais, 2 meninos e 2 meninas, e a 5ª filha. Mas essa 5ª filha, o pai deu a uma pessoa, a um casal que criaram, e ele ficou somente com os 4 filhos que já eram maiorzinhos. Mas eu lembro que a menina era a mais velha e ela cuidava daqueles irmãozinhos, e eles não tinham recurso nenhum. Eles moravam em uma choupana em péssimas condições. Eu era criança e naquele tempo também eu não entendia muito as coisas, mas eu lembro disso. E eu lembro que aquela mocinha era uma menina ainda. Eu não sei muito bem a idade dela, mas eu acho que nessa época que a mãe dela faleceu, eu tinha uns 4 anos. E essa menina era mais velha do que eu, ela devia ter uns 7, 8 anos. Os irmãos dela eram todos pequenos. Talvez ela tivesse mais, uns 10 anos, não sei, 9, por aí. Mas aquela menina cuidava daquele menorzinho que devia ter uns 2 anos. O menorzinho que eles ficaram, porque a bebezinha o pai deu a outras pessoas. Mas ela cuidava daquele menino e ele a chamava de mãe. Mas eles não tinham nada para se alimentar. Aí ela fazia água, pegava água e botava açúcar dentro e dava para o irmãozinho beber, porque ela não tinha com que alimentar ele. Mas ela amava muito, ela cuidava, ela zelava. Eles zelavam uns pelos outros. E eu não entendia muito, mas hoje eu entendo que era algo muito bonito assim. Então nós temos que ser assim. A igreja deve ser esse tipo de pessoas, que uns tomam conta dos outros, ajudando. Aquele que tem mais ajuda o que tem menos. E ele aqui diz, né, que nós possamos prestar atenção em todas essas coisas, em todos esses acontecimentos, estarmos alerta, sermos sóbrios, sermos vigilantes, sermos finalmente cuidadosos uns para com os outros, para que todos possamos chegar. Somos uma igreja, sim, a igreja do Senhor. Ela é uma igreja que é santificada, lavada e regenerada pela palavra. Mas a igreja que eu falo é a nossa igrejinha, principalmente quando ela é pequena, que todo mundo se conhece muito bem, que todo mundo tem o mesmo pensamento, tem tudo em comum, que ninguém se acha maior que o outro, nem melhor do que o outro. É isso que ele está dizendo aqui, que pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros também, como também o fazeis. Como ele sabia que eles já faziam isso, porque ele foi ali, mas não pôde passar muito tempo. Se você ler Atos dos Apóstolos, o capítulo 17, você vai ver que eles tiveram que sair e fugir dali para Bereia. Então, nós devemos ser atentos, vigilantes, alertas, porque quando você ouve falar em muita paz, tratado de paz, essas coisas que nós ouvimos sempre, que nós acompanhamos pelos noticiários, e aqui está dizendo, os versículos que ficaram para trás, que quando se ouvir falar em paz, eis que sobrevirá repentina destruição.
Então, nós não devemos ficar dormindo, não devemos nos enganar, devemos saber que breve Jesus voltará, que mais do que nunca nós vemos estes sinais acontecendo da volta de Jesus. Então, que Deus abençoe você e amanhã começa um novo assunto, ainda dentro desse capítulo, que eu vou ler ele todo e procurar explicar da melhor maneira que eu souber. Eu não sou uma teóloga, eu sou uma leitora da palavra de Deus. Eu leio e gosto muito de ler, mas eu não sei nada de teologia, nunca fiz curso, sou apenas uma curiosa, mas procuro estudar o máximo que eu posso da palavra e ouvir teólogos para que eu possa ser edificada também. Quando eu estou procurando versículos para edificar você, eu também estou me edificando. Então, que possamos viver uma vida de santidade na presença de Deus, nosso Salvador. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, no nome santo de Jesus, meu Deus, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de poder, Senhor Deus, estar aqui falando, Senhor Deus, da Tua palavra, Pai, para os nossos amados e queridos irmãos, os seguidores deste canal, Senhor, que eles possam ser seguidores verdadeiros de Jesus, meu Deus. No nome de Jesus, eu entrego a vida de cada um, Senhor, que Tu fortaleça os Teus servos na Tua santa presença, que Tu dê, Senhor Deus, a confiança em Ti cada dia, meu Pai. Deus querido, Deus amado, no nome de Jesus, eu te peço e assim já te agradeço. Amém. Meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe você, que você seja edificado pela palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino das notificações, compartilhe, comente. Se você está gostando do estudo da palavra de Deus, comente. E até uma próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir.